Você é um grande privilegiado de poder estar nesse ambiente e adorando ao Senhor. Parece que a gente se desconecta desse mundo que vivemos e a gente entra na presença de Deus e podemos tributar aquele que merece toda a honra, todo louvor e toda adoração. Nós iniciamos essa série Defenda a Sua Fé. É um tema um pouquinho mais diferente, não é tão balsâmico, não é tão terapêutico como o que tratamos antes das divagações da alma para as convicções de fé. Porque é um tema que vai exigir de você um pouquinho mais de raciocínio, um pouquinho mais de pensamento, uma aplicação maior no entendimento das Escrituras, em conhecer a Bíblia Sagrada, em saber em que você crê, e você não ser uma Maria vai com as outras, você não ser levado por todo o vento de doutrina e sendo empurrado neste mundo tão tenebroso. Portanto, na semana retrasada, nós trabalhamos essa tônica, fizemos uma transição do divã para defenda a sua fé. Usamos o Salmo 73 porque Asaf estava inquieto. Por que o mundo está desse jeito? Os ímpios vão de vento em popa e eu não, só naufragando. Aí ele entra no santuário, ele vê o fim de todas as coisas e ele começa a efetivamente entender que as convicções de fé dele é que vão trazer vitória. E ele começa a falar que Deus é bom, Deus é justo, Deus está presente, Deus traz segurança, Deus é um conselheiro que me orienta nesse mundo desorientado, e Deus é a minha esperança e a fonte de alegria e prazer. Hoje nós vamos trabalhar esse versículo apenas, João 8,32, é um versículo muito conhecido, eu acho que você precisa até decorá-lo, porque ele não é muito difícil. Nós podemos dizer aí juntos, vamos lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De novo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, nós queremos estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, possa, como já está neste lugar, marcando presença, continuar falando ao nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Jesus e a verdade. No Evangelho de João nós encontramos, eu queria destacar 4 textos que Jesus faz menção, citação à verdade. A primeira citação está em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A primeira citação que eu quero manifestar a vocês. Porque tem outras manifestações, outras citações de verdade ou sobre a verdade de Jesus em João. Mas essa, especificamente, ela está sendo entravada numa conversa de Jesus com os judeus que haviam crido nele. A palavra verdade significa não apenas uma informação correta, mas a verdade significa conhecer a Cristo, o Filho de Deus, de forma pessoal e ter um relacionamento que é transformador com o próprio Senhor, o qual revela quem Deus é e quem de fato você é. Na verdade, quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você se conhece, porque Paulo escreve à igreja de Colossos: a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Então, quanto mais de Cristo você conhecer, mais de si mesmo você irá ter informação. Então, conhecer a verdade é ter esse encontro transformador com o Senhor Jesus Cristo. E essa verdade, ela liberta de um monte de coisas. Liberta de fobias, de desespero, de desesperança, de sofismas, de ideias mentirosas, de narrativas, de ideologias que este mundo tenta impor sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então Jesus estava ensinando que a verdadeira liberdade não é política, ela não é social, e como os judeus pensavam que seria. A liberdade que ele promete é espiritual, é uma libertação, uma ruptura contra o pecado ou do pecado, da culpa, do engano espiritual e uma libertação das ideologias. A segunda passagem está em João 14,6, que vocês também conhecem de cor. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então Jesus não diz eu sou uma proposta de verdade, eu não sou uma das verdades, mas diz eu sou a verdade. O artigo é bem definido, ele é então, na afirmativa dele, a verdade única, a verdade exclusiva, a singular e absoluta. Eu agradeço a Deus por todos esses louvores que foram entoados aqui, você participou disso. Jesus é a verdade, é o centro da nossa adoração, e vocês fizeram isso, e isso é muito legal, e é isso que a nossa espiritualidade ensina. Ele é a exclusividade do caminho, ele é a exclusividade da verdade, ele é a exclusividade da vida. Não existem outras, N alternativas no mundo. Ele é a própria verdade encarnada. A terceira referência é do Senhor Jesus falando lá em João 17, na oração sacerdotal, na verdade é um pedido dele: santifica os meus discípulos na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então existe uma relação muito íntima entre a palavra e a verdade, palavra e a santificação. Quer dizer que se você quiser andar na presença de Deus em santidade, você tem que andar na verdade, você tem que andar na palavra. A quarta referência é aquela em que Jesus está conversando com Pilatos. Está lá em João 18:37. De repente Jesus pergunta, de repente Pilatos pergunta, que é a verdade? A pergunta de Pilatos expressa o ceticismo, a incredulidade romana e o relativismo moral já na época. Na verdade, que é a verdade, Jesus? E ele pega das costas e continua os seus afazeres. Na ideologia de Pilatos, e essa palavra hoje você vai ouvir muito, ideologia. Na ideologia de Pilatos, a verdade era algo muito abstrato, muito filosófico e inacessível. Por isso que é a verdade? Para Jesus, porém, a verdade é pessoal, a verdade é encarnada, a verdade é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus. Então, a encarnação da verdade estava ali na frente de Pilatos. Por isso, a verdade manifesta em Jesus, se opõe e te liberta das várias ideologias. Pastor Alessandro vai fazer essa dupla comigo, é muita informação hoje e alguém tinha que repartir esse conteúdo. Muito bem. Quando nós lemos um texto, esse texto ele sempre está dentro de um contexto. Então Jesus também, ao falar, eu proferir essas palavras de verdade e trazendo iluminação para aquelas pessoas da época e deixando para a gente até hoje os ensinamentos, ele combatia ideologias daquele momento. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essas principais ideologias da época de Jesus. Por exemplo, a greco-romana, o helenismo, que tinha muita influência naquele momento em que Jesus ali começa o seu ministério. Era uma cultura e filosofia grega espalhada por Alexandre o Grande. Valorizava a razão humana, a estética, o corpo, a glória e a sabedoria desse mundo. Então nós vamos fazer esse panorama histórico que você vai começar a refletir hoje em nossos dias e você vai perceber ainda hoje muitas dessas influências. Promovia a autossuficiência humana, o pluralismo religioso contrastando com a fé cristã. O politeísmo romano, crença em muitos deuses, Júpiter, Marte, Vênus, com templos e sacrifícios. Os cristãos foram perseguidos por não adorarem o imperador e nem os deuses do império. Também temos as ideologias dentro do próprio judaísmo. Vemos sobre o farisaísmo, a ênfase na tradição oral, as leis, os rituais de purificação. Eles liam a Torá e ali eles se tornavam rigorosamente cumpridores da Torá. Priorizavam o exterior em vez do coração, tornando-se legalistas e hipócritas. Os saduceus era a elite sacerdotal, ligada ao templo e ao poder romano. Negavam a ressurreição, os anjos e o Espírito, está ali em Atos 23, capítulo 8. Os zelotes eram um grupo nacionalista, revolucionário, que queria libertar Israel à base da força, queriam pegar em armas e fazer uma guerra contra Roma. Um dos discípulos de Jesus era chamado Simão, o Zelote. Vinha dessa linhagem, dessa ideologia, mas foi transformado pela visão do reino de Deus. Temos também os essênios, um grupo de sectários que vivia isolado no deserto, enfatizavam a pureza e a separação total do mundo. Embora mais espirituais, acreditavam numa elite espiritual exclusiva, diferente do chamado universal da graça que pregava por Jesus Cristo e que era pregada por Jesus. Também temos outras ideologias e filosofias que enfatizavam a espiritualidade. Por exemplo, o gnosticismo, ela está em formação no primeiro século, acreditava na salvação pelo conhecimento do secreto.
a gnoses. Quanto mais conhecimento, mais a sua alma estava iluminada e você alcançaria assim a salvação. Negavam a encarnação de Cristo e viam o mundo material como mal. Também o sincretismo religioso, uma ideologia que misturava as crenças, judaísmo, paganismo, filosofia grega. Por exemplo, as igrejas de Colossos e Coríntios enfrentavam esse problema com bastante dificuldades, e eles se firmavam na palavra para combater essas ideologias e essas diretrizes que eram dadas por essas filosofias. O pastor vai dar então continuidade a essa parte introdutória? Pensando que Jesus entrou nesse circo múltiplo, plural de correntes, olhando para os fariseus, para os essênios, João Batista possivelmente era um essênio, olhando para os saduceus, para os escribas, que eram os legalistas, olhando para o gnosticismo, que era um movimento da época. Como é que ele entra nessa cultura? E como é que ele faz? Como é que ele se acovarda? Ou ele abertamente expõe a sua fé? Por isso que a nossa temática é essa: defenda a sua fé, confrontando as ideologias com a fé cristã. As ideologias, nós vamos tratar aqui em 5 grupos. Nós temos as ideologias do mundo secular. Segundo grupo, as ideologias do mundo, material, que vai entrar o secular. Nós temos a ideologia centradas no eu. Nós temos a ideologia voltada ao prazer e identidade. E temos a ideologia voltada ao mundo espiritual. E nós vamos olhar esses 5 grupos e as suas ramificações das principais ideologias. O que a gente quer é que, de alguma forma, nós contribuamos com você para, com as pistas que vamos te dar, você começar a olhar para as informações e perceber se está por detrás daquilo uma ideologia. Por exemplo, hoje aqui o Ralfo fez uma menção de que há uma proibição, ou alguns diretores não estão permitindo que o Evangelho ou que o Novo Testamento seja distribuído na escola. Isso é uma ideologia e nós vamos falar sobre ela hoje. Então você vai começar a perceber no meio cultural, na universidade, no meio político, nos debates que existem no mundo moderno, as ideologias que estão ali trabalhando. Na verdade, os ismos, porque a gente vai falar de materialismo, comunismo ou consumismo, cientificismo, secularismo, humanismo, individualismo, relativismo, hedonismo, sexualismo, sincretismo, misticismo e ambientalismo, tudo isso são ismos. E parece que faz parte da pauta política, da pauta da eco, pauta de várias coisas. Nossa, isso é muito bonito, mas o que é que está por detrás disso? De onde surgiu? É nesse sentido que a gente quer te ajudar, porque os ismos modernos são apenas novos nomes para antigas rebeliões da história. E eu sei que é muito denso o assunto, mas de alguma forma esperamos que você compreenda essas ideologias. Muito bem, pensando na ideologia do mundo material, nós vamos falar um pouquinho dessa parte em que entramos no materialismo, no consumismo e no cientificismo. Olha só, o materialismo ele tem essa origem e nas suas raízes na filosofia grega, Demócrito e Epicuro, ganha força no iluminismo do pensamento moderno, lá pelo século 17 ao 19. Com o avanço da ciência, a industrialização torna-se a base da mentalidade ocidental moderna, priorizando o mundo físico mensurável em detrimento do espiritual. O consumismo ele vem a reboque, no materialismo, principalmente na Revolução Industrial, quando as indústrias começam a produzir e a ter excesso de produção e começa-se então a incentivar o consumo. Hoje nós vivemos ainda essa era em que nós somos assim levados a um consumo exacerbado. Consumir não porque necessitamos, mas consumir pelo prazer. Então nós temos nessa parte da teoria do consumismo que fala: compre para ser feliz, consuma para ser feliz. O cientificismo é uma ideologia que também influenciou muito a modernidade nos nossos dias. São os pilares do pensamento secular. Ele transforma a ciência em uma crença total, ou seja, uma fé na razão humana. Nasce no iluminismo, cresce com o positivismo e se fortalece no prestígio da ciência no século XX. Nós não queremos aqui negar a boa ciência, mas não podemos rechaçar a espiritualidade em favor da ciência. Não queremos negar o materialismo, não queremos negar o consumismo no sentido de que nós precisamos comprar coisas. Eu tive que ir na loja comprar essa camisa, mas nós queremos fazer essa reflexão para que isso não se torne
deuses em nossas vidas. Para que essas ideias centrais que nós vamos falar agora, por exemplo, do materialismo, que fala que toda a realidade é apenas material. Não há o sobrenatural. Fenômenos são explicados de formas físicas, químicas ou biológicas. Essa é a influência, por exemplo, na teologia liberal. Quando nós percebemos que ao se aproximar dos evangelhos, eles negam os milagres de Jesus e querem ver apenas as questões históricas. Isso é um câncer na vida da igreja, o liberalismo teológico. O consumismo, eu sou aquilo que consumo. A identidade da pessoa passa a ser construída por aquilo que você tem, por aquilo que você pode demonstrar às pessoas, e não por aquilo que você é em Cristo Jesus. O cientificismo, a sua ideia principal, ela é legítima porque ela se torna a fonte da verdade. Deus, milagre, fé, são conceitos ultrapassados. A razão humana é suficiente para explicar tudo. Somente a ciência produz conhecimento válido. Outras formas de saber, a reflexão religiosa, a arte, ou até a filosofia, a tradição, são desconsideradas e deixadas de lado. A confiança absoluta está nas tecnologias e no método científico. E como podemos perceber essas evidências no nosso dia a dia? Materialismo, por exemplo, a cultura do consumo e da ostentação. Quanto mais eu tenho, mais eu sou. Quanto mais eu posso, mais as pessoas me reconhecem. Valoriza a aparência e o status quo. Trabalha o dinheiro como ídolos modernos. São os deuses nossos, que nós deixamos de lado o Deus verdadeiro, o Deus da palavra, e consumimos, e queremos mais dinheiro, e queremos acumular, esquecemos de compartilhar. Expressões como tempo é dinheiro, você vale o que você tem, eu posso, eu compro, eu mereço, fazem parte do materialismo moderno. E aí também quando olhamos para as universidades, os centros de excelência, os locais onde formam nossos filhos, infelizmente nós temos muitas influências dessas. Temos aqui queridos que trabalham na universidade, que são professores, e com certeza eu creio que vocês têm grandes dificuldades nessas áreas. Mas vemos as nossas universidades trabalhando o conhecimento apenas como pressuposto da matéria existente, excluindo a dimensão espiritual, ou quem sabe, ou até a metafísica, ou essa parte sobrenatural que nós vemos na palavra do Senhor. Explicações biológicas para tudo, fenômenos como moralidade, amor, comportamento, religiosidade, são reduzidos a processos químicos, evolutórios ou biológicos. No consumismo nós vemos então as coisas se tornarem cada vez mais descartáveis. Também temos essas influências ali nas universidades, em que equipamentos eletrônicos são como símbolo de status para as universidades e para os núcleos de ciência e de tecnologia. O cientificismo na educação, exclusão de qualquer referência da Bíblia. Aquilo que o querido irmão aqui compartilhou. As escolas deixam de lado a palavra do Senhor. As indústrias, o comércio, todos aqueles que estão produzindo para a sociedade, estão produzindo ciência para o melhoramento da sociedade, eles excluem a ação de Deus. E aí, em contraponto, o que nós vemos na palavra do Senhor, nos diz assim: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntais tesouros nos céus. Vamos ler juntos? Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntais tesouros nos céus. A palavra então nos afirma que há tesouros que nós devemos buscar, que há bens, que há coisas que nós podemos sim amontoar, nós sim podemos ir atrás, podemos gastar a nossa juventude, que podemos investir os nossos recursos, que nós podemos crer que há algo que nós podemos a cada dia querer mais. Mas esses tesouros não estão aqui nesse plano, não estão aqui nessa terra, mas sim estão nos céus, aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Eu estava lembrando, enquanto o pastor Alessandro ministrava, de uma situação na época do Covid, sobre utilização de medicação X ou Y, e conversando com os médicos mais maduros, eles diziam isso aqui: olha, não tem essa comprovação, mas a gente já usou, na África usou, e isso deu resultado. Mas o médico mais novo, ele dizia o seguinte: não tem comprovação científica. Então você vê essa dualidade no comportamento e na formação, porque um já aplicou, já teve experiência, e o outro não tem comprovação científica, então isso não pode funcionar. Bom, mas aí nós continuamos com um segundo grupo de ideologias, que é a ideologia do mundo secular. São maneiras de pensar essa ideologia, de olhar para o mundo desconsiderando Deus. Deus não faz parte
desse sistema que a gente vive. É tudo aquilo que pertence ao mundo comum, mundo geral, ao cotidiano, ao âmbito natural, social, cultural e material, contrastando com o que é espiritual, com o que é sagrado. Aqui, nós recebemos uma influência muito grande no comportamento cristão, através do comportamento filosófico que cria uma dualidade. Isso é santo, isso é profano, isso é sacro, isso é secular. Então a gente começa a dividir o mundo em dois momentos: aquilo que eu posso fazer que é santo e aquilo que é profano, aquilo que é sacro e aquilo que é secular. Para o cristão não é assim. Tudo que fazemos tem que ser para a glória de Deus, tudo é santo. Então não tem essa classificação que o mundo filosófico orienta. Então aqui nós vamos perceber 3 ideologias fortes na questão do secular, que é o secularismo, que é o relativismo e o pluralismo. São palavras esquisitas e vocês vão perceber, nunca ouvi falar sobre isso, pastor, mas vocês vão perceber que elas se descortinam no seu cotidiano. Por exemplo, quando você que gosta de história vai fazer uma leitura histórica, você vai perceber que nós temos alguns períodos da história. A pré-história, que é antes das escritas e das primeiras civilizações. Depois você vai encontrar o segundo período, que é a Idade Antiga, quando surgiram as grandes civilizações como Egito, Mesopotâmia, os hebreus, a Pérsia, e a Antiguidade Clássica, que é Roma e Grécia. Na Idade Média, você vai encontrar o fim do Império Romano, que é 476, e até o século XV. Agora, do século XV para cá, depois de Cristo, nós temos o período que se chama, na história, de Idade Moderna, o renascentismo, o fim do século XVIII, na Revolução Francesa. E entra agora, de lá para cá, o que você e eu estamos vivendo, a Idade Contemporânea, que é final do século XVIII até os dias de hoje. Essa é a divisão histórica. Talvez alguns história aqui na igreja. Mas, queridos, essa história, e conhecer um pouquinho disso, nos ajuda a ter ciência das origens. Porque o secularismo surgiu na Idade Média, e com 2 movimentos. Esse que foi dito aqui, o iluminismo e o renascentismo. O renascentismo é um movimento do século XVI e XVII, e diz assim, é um movimento cultural, na época, que retomou a cultura da Grécia e de Roma antiga, que era lá do século I, 2 antes de Cristo, e colocou o ser humano no centro da história, da arte e do pensamento. Então o renascentismo traz isso. Agora, esquece Deus, o homem é o centro. O iluminismo, que veio depois do renascentismo, que é um movimento também filosófico, ele colocou a razão acima da tradição e buscou organizar a sociedade, os grupos sociais, na base do pensamento racional. Então, se passar pela razão então, fé e razão parece que são opostos. Então, tudo que é de fé, o iluminismo começou a rechaçar. Então, até a Idade Média, Deus era o ponto central. A partir desse momento, com o renascentismo e o iluminismo, o homem começou a ser o centro da sociedade. O termo secular vem do saeculum, que é latim, que significa era, mundo presente e mundo temporal. Então, o secularismo diz que a vida deve ser vivida e focada neste mundo sem referência e sem importância com o que é divino, com o que é eterno. Essa é a ideia secular que paira desde aquela época até os nossos dias. Agora, o relativismo, ele surgiu na Idade Contemporânea, que foi do século XIX e XX, e a verdade deixa de ser absoluta. Isso pode ser verdade para você, para mim não. Cada um tem a sua verdade. Essa é a ideia do relativismo. Então não temos mais Deus como referência, o homem como centro. Então eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Então tudo é relativo e a verdade foi extinguida. E a ciência, conforme o cientificismo que foi mencionado aqui, passa a ser o único critério seguro e tudo que é moral vira opinião. O pluralismo, que vem em seguida, ele surge na Idade Contemporânea. Nós precisamos viver de forma pacífica com todo mundo, a gente tem que tolerar todos os tipos de crença, todos os tipos de religiões, todos os tipos de Deus. Isso é o pluralismo. A diversidade cultural, a diversidade moral cresce. E agora o Estado, percebam isso, a implicação política, o Estado garante que
essa liberdade de crença possa existir. Nenhuma religião pode ocupar posição privilegiada no espaço público. Nosso Estado é laico. Então não pode ter mais um símbolo do cristianismo ali na parede. E é isto que você começa a discernir no ambiente. As ideias centrais do secularismo, o homem ocupa o centro e Deus é deixado de lado. O espiritual é ignorado. O relativismo, não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. Pode ser errado para você, mas para mim não. E se rejeita no relativismo toda e qualquer autoridade externa, seja a Bíblia, seja a religião, seja a tradição. Todas estas coisas são vistas como opressivas e sufocantes. E no pluralismo, vive em paz. Há um discurso de inclusão, de aceitação e de tolerância, e dilui e sufoca a verdade. E Cristo é mais um mestre espiritual como tantos outros que surgiram na história. Onde que a gente vê isso? Tanto o secularismo, o relativismo e o pluralismo na atualidade. Deus, a Bíblia e os valores sendo tirados das escolas. Isso é influência do secularismo. A política decide sem qualquer referência à ética cristã. A mídia, os meios de comunicação ridicularizam a fé e promovem o materialismo. A universidade pública exclui a fé do debate acadêmico. Isso não é empírico, isso não é da ciência, então não pode. As ideias cristãs são marginalizadas. E no relativismo, a cultura total e a mídia normalizam tudo e desautorizam padrões bíblicos. Então, o que era certo agora passa a ser errado. E o que é errado passa a ser certo. E a política no relativismo tem temas essenciais como vida, fé e família são descartadas. Não existem mais absolutos. Pois bem, esse pluralismo na religião também acontece, na teologia, na igreja, até na igreja. Essa ideia do pluralismo, ela infiltra. Por exemplo, o evangelismo é substituído por diálogo. Vamos dialogar com as pessoas, não é evangelizar as pessoas. A convicção passa a ser neutra, a gente não precisa ser mão ardoroso nas nossas convicções. E a fé, ela se torna mera conveniência. Qual é o contraponto de tudo isso? Respondeu-lhe Jesus, vamos dizer juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Combater o secularismo é declarar que Deus é o centro de tudo. Dizer que a fé não é privada, mas ela se mistura a todos os aspectos da minha vida. A fé e razão, culto e cotidiano, o templo e o mundo se misturam na minha ideia. A vida não é somente o presente, combatendo a ideia secular. A vida também tem um futuro e tem a eternidade. Para combater o relativismo é você defender que a verdade é absoluta, ela não é relativa. Jesus é a verdade e a palavra de Deus é o padrão moral. O pecado é real e tem consequências. Sem verdade não existe arrependimento. E no pluralismo você tem que combater defendendo que a fé cristã, ela é inclusiva no convite, mas ela é exclusiva na verdade. Não tem outro jeito de chegar até o Pai. É por Jesus. Não há salvação fora do Senhor Jesus. Achei muito interessante a decisão papal, agora bem recente, que Maria não é corredentora. É isso mesmo. A única mediação entre Deus e os homens é Cristo Jesus, o Salvador. Muito bem, pastor. Se vivemos num mundo materialista, que é importante a matéria, o consumo, se vivemos num mundo plural, onde nós podemos abraçar a todos, onde nós podemos receber a todos, onde nós estamos agora caminhando então para o quê? Para que o homem seja o centro do universo. Ideologias no mundo centradas no eu. Eu sou a pessoa mais importante. Eu sou aquele que dita as regras. Eu sou aquele que decido. Eu não escuto, eu não tenho um mundo espiritual, eu tenho um mundo plural. Então nós caímos naquilo que nós chamamos, e assim pensamos, na ideologia centrada no eu, no humanismo, no individualismo e no narcisismo. É interessante que tivemos o período medieval, como foi falado, depois temos essa idade do iluminismo e do renascimento, que historicamente, quando nós retomamos, nós vemos que alguns princípios foram muito importantes, busca pelo conhecimento, só que o coração do homem sempre traz os descaminhos, e nesse momento se volta-se para o homem também. O humanismo, ele quer voltar a dar valor a esse homem, mas aí ele ultrapassa as barreiras.
Porque o homem começa a ser a medida de todas as coisas, não mais a palavra, não mais Deus, mas o homem começa a ser a medida de todas as coisas. E evoluindo nisso, ele chega no individualismo, onde que nasce nesse fruto da modernidade ocidental, a partir também do iluminismo, e declara: eu sou o centro, dono de mim mesmo e da minha verdade. A verdade estabelecida é a minha, é aquela que eu acredito. Não mais a tradição, não mais a palavra, não mais a igreja, não mais a comunidade de fé, mas eu, indivíduo, eu decido. E isso cai no narcisismo. Lembra do conto de Narciso? Ele todos os dias ia a um lugar, alguns dizem que era um lago, ele se olhava e via a sua face refletida, e ele se adorava ao olhar a sua face refletida. Ele se falava: como eu sou belo, como eu sou bonito, como eu sou bom, como eu sou o melhor. E dia após dia ele foi e naquele local todos os dias, e se olhando, até que um dia ele cai nesse lago e morre afogado, porque ele é tragado por si mesmo. O narcisismo é isso. Nós nos tornamos humanistas, nós tornamos individualistas, e nós começamos a adorar o eu. O eu tornou-se o novo Deus, o centro das emoções, das decisões, dos valores. E as ideias centrais, por exemplo, no humanismo: o homem é o centro do mundo, o homem é o centro da realidade moral. A ciência e a razão substituem a revelação, a fé na palavra, a verdade que Jesus Cristo disse, que Ele é a verdade, que Ele é o caminho e que Ele nos leva até o Pai. O individualismo, entendemos assim, uma autonomia absoluta. Você é um indivíduo, você não deve prestar contas para ninguém. Você pode até se tornar membro de uma comunidade de fé, você pode vir à igreja, mas prestar conta não, pastor. A minha vida, eu sou o indivíduo, eu é que tomo conta da minha vida. Eu não preciso prestar conta para os meus pais, eu não preciso prestar conta para a minha esposa, para o meu esposo, principalmente para um líder religioso. Então você, como indivíduo, é fortalecido e você se torna a ser o centro do universo. O narcisismo, como nós já comentamos, a ideia de que eu sendo o centro, eu sendo um indivíduo que está na base de todas as coisas, eu busco o interesse apenas em mim. E eu quero apenas que as pessoas aprovem aquilo que é o melhor para mim, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu tenho como razão. O narcisismo é o evangelho do ego. Creia em si mesmo e tudo te será possível. Eu não sei se vocês estão fazendo, e percebendo algumas conexões, quando agora vocês estão lá nas redes sociais, e nós vemos alguns influencers, tem pessoas muito boas por aí, ou alguns coaches, tem pessoas muito boas por aí, mas que hoje centralizam na prosperidade, no conhecimento, no crescimento material, no crescimento profissional em você. Você pode, você consegue, você vai realizar. Temos aqui a influência do narcisismo, do individualismo, do humanismo. Algumas evidências que nós podemos perceber no humanismo: o culto à natureza, uma militância ao ambientalismo, uma militância ao ambiental, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, substituindo a nossa missão espiritual de cuidar daquilo que Deus nos deu como um jardim. A espiritualidade sem Deus, ideologias onde se pautam apenas no eu e se esquecem e se afastam de Deus. E o que nós temos na palavra do Senhor? Olha só o que nos diz, vamos ler juntos? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A palavra do Senhor, ela já nos faz esse contraponto a toda essa filosofia, a toda esse conteúdo do humanismo, do individualismo e também do narcisismo. Não sou eu, mas é Cristo Jesus. Nós devemos estar escondidos atrás da cruz de Cristo, já disse um pensador. Nossas ações, nossas atuações, a igreja do Senhor Jesus não tem que falar que nós fazemos. Se Deus quiser, nós vamos realizar. Não sou mais eu quem toma as decisões, mas Cristo em mim, para a glória do Senhor, nós vamos fazer isto ou aquilo. Nós devemos lutar contra isso, nós devemos nos posicionar, porque como percebemos e fazendo essa reflexão, vemos como que nós somos numa sociedade em que há a influência de todas essas filosofias, e o negar-se a si mesmo, o levar a sua cruz, o olhar para Cristo, tem se deixado de lado. Quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, Ele está combatendo o humanismo. Quando a gente olha
vocês são corpo de Cristo, ele combate o individualismo. E o narcisismo tem muito a ver com a nossa sistema. Muita gente gosta de fazer selfie, né? E faz aquelas poses bonitas. Eu, de vez em quando, fico reparando as pessoas fazendo selfie. Elas fazem uns trejeitos, umas coisas diferentes. E a mostrar, essa é uma ideia do narcisismo. E aqui a gente entende, eu sou crucificado em Cristo Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, vocês estão percebendo que as ideologias, elas ferem alguns princípios e às vezes vocês estão embarcando sem perceber, sem querer. Vocês hoje são advertidos a defender a sua fé. Mas tem as ideologias, e esse é o quarto grupo, do mundo voltadas ao prazer e identidade. E aqui você vai perceber algumas bem perto de você. Elas são o hedonismo, sexualismo e ideologia de gênero. Vamos dizer comigo? Hedonismo, ideologia de gênero. Essa eu já ouvi falar. Então vamos lá. A hedonismo, essa raiz filosófica, ela se remonta também à antiguidade, período da modernidade, grego, porque Epicuro ensinava que o objetivo da vida é ter prazer e autossatisfação. Hedonê, em grego, significa prazer. Então o hedonismo é a base de sustentação moral que coloca os indivíduos e o centro deles no desejo. Então, é a base dessas ideias individualistas e humanistas. O sexualismo é o hedonismo aplicado ao corpo. Porque no sexualismo, o prazer sexual é colocado acima de todas as coisas como suprema realização da humanidade. E a revolução sexual dos anos 60, você lembra daquele movimento hippie de liberalismo, tem forte influência do sexualismo, porque acelerou naquele período a libertação dos padrões morais e normalizou a promiscuidade e erotizou a cultura e igualou liberdade sexual à felicidade. Você quer ser feliz, é fazer sexo. Então essa é a ideia do sexualismo, transformando a sexualidade num estilo de vida, identidade e autonomia absoluta. E o terceiro movimento da ideologia de gênero surgiu nas décadas de 80 a 2000, então é coisa recente que você e eu pegamos nos estudos de gênero nas universidades. Agora, se o sexualismo é o hedonismo aplicado ao corpo, a ideologia de gênero é o hedonismo aplicado à identidade pessoal. Nessa ideologia, o corpo é separado da identidade. O desejo se torna autoridade moral. O que importa não é o meu corpo, é o que eu desejo, o que eu sinto, é o que você sente. A autonomia sexual é vista como um direito absoluto, eu não tenho que prestar conta, e o gênero agora é uma construção pessoal. Eu defino o meu gênero e eu desprezo o meu aspecto biológico. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o indivíduo, ele fala, eu me sinto mulher, então ele é mulher, porque ele sente isso, não determina o aspecto biológico dele, porque Deus criou o quê? Macho e fêmea. Mas na ideologia do gênero, o que determina é o seu sentimento, o que você pensa que é. Então, para o hedonismo, o prazer é o sentido da vida. Para o sexualismo, o prazer sexual está acima da moral. E para a ideologia de gênero, você é o que você deseja ser. Quer ser homem? Seja. Quer ser mulher? Seja. Quer ser um animal? Que são os terians? Você pode ser. Quais são as ideias centrais dessas três ideologias? O hedonismo, ele evita a dor e busca satisfação pessoal como propósito de vida. O importante é ser feliz. Quando você escutar isso, isso acontece no meio cristão, algum casal que está decepcionado, fala, eu estou separando porque eu quero vê-la feliz e eu também quero ser feliz. O importante é ser feliz. Isto é uma ideologia que tem a ver com o hedonismo. A realização é centrada no seu eu, não em princípios, não na obediência, não em mandamentos, não em regras. O sexualismo, a sexualidade deixa de ter limites morais e objetivos. A cultura do corpo passou a ser uma forma de identidade da afirmação do eu. É um mundo plástico, e tem muita gente, essa ideia narcisista tem a ver com hedonista, por isso, as práticas outrora consideradas vícios e distorções, agora passam a ser normais. Na ideologia de gênero, o que determina o meu sexo não é o biológico, é o que eu penso, o meu sentimento, o que prevalece sou o que sinto ser. E agora, as crianças e adolescentes passam a ter autonomia para definir o seu gênero. Vocês estão vendo essa aberração debaixo do nariz de vocês e nas escolas. Eu me recordo de ter conversado com alguém numa escola e
a criança, que era um menino, trazendo roupas, trazendo boneca e fazendo isso. E a escola falou: olha, querido, aqui não. E os pais foram lá tirar satisfação. É exatamente isso que a gente vê nessa ideia de ideologia do gênero. Como que a gente evidencia na atualidade de uma forma mais própria? A busca pelo entretenimento e por estímulos tipo streaming, jogos, festas e conteúdo infinito, porque a gente tem que se divertir. Viva o momento, celebre a vida e rejeite a disciplina, o sacrifício e os compromissos duradouros. No hedonismo, fuja de qualquer desconforto. Não precisa ter preocupações com limites, com frustrações e controvérsias. O que vale é o bem-estar, é o ser feliz. Isso te basta. No sexualismo há uma hipersexualização. Fala-se muito. Tanto é que querem liberar. Eu participei de um movimento uma vez que no nosso município estava sendo liberado materiais de conteúdos hipersexualizadores das nossas crianças, para estimular a precocidade na sexualização. Pornografia excessiva, moldando visão distorcida. Vocês sabem que a pornografia era um problema muito grande entre os homens, e hoje é um problema muito grande entre as mulheres. Então vocês estão percebendo que isso aqui está bem perto de você. E dentro do sexualismo, as relações são focadas no prazer e não no compromisso. O cara transou com uma mulher, transou com outra, eu sou feliz e não importa o que ficou, se deixou bagaço para trás, se deixou filho na história, não importa isso. O importante é que eu me diverti e tive o meu prazer. A ideologia do gênero, bem percebida dos nossos dias, é essa ideia de não sexo biológico, mas o meu sentimento. E há crescimento muito grande de intervenções cirúrgicas para alterar o sexo, intervenções hormonais e sociais no meio dos jovens. Muitos adolescentes fazendo isso, e pais que foram levados por essa ideologia. Há ativismo forte para eliminar distinções biológicas no esporte. Vocês viram aí, tem até um problema nos Jogos Olímpicos, né? De gente que fala, eu sou mulher, mas o cara é homem, e a força é bem diferente biologicamente, e essas pessoas se destacando e trazendo questões nesses fóruns para debate. Há uma pressão escolar para ensinar a identidade como construção pessoal. A sua identidade você que vai definir. Você quer ser menino, você vai ser menino. Você quer ser menina, você vai ser menino. Eu falei do Terians, mas é isso. Essa ideologia aqui do Terians surgiu no ano 90. É um movimento em que a pessoa acredita ter, de alguma forma, uma identidade interna, espiritual, psicológica, igualada a um animal. Eu sou um cachorro, uau, uau, uau. E o cara anda... Sou um canguru, o cara anda pulando por aí. E ele se veste, se traja. E de repente a gente vê aquelas imagens. O cara está num carro, o guarda-aparelho falou, sou um gato. Ah, você é um gato? Então nós vamos ter que levar você lá para o zoonose para te dar uma injeção contra a raiva. Não, eu não sou gato. É essa ideia bagunçada que o mundo tem. Therion significa animal selvagem. Bebê reborn. Lembram disso? Cara, não cabe na cabeça, mas das elogias cabe. Pegar um bonequinho bonitinho, levar para o centro de saúde para cuidar dessa criança. Misericórdia. Mas chegamos então naquela parte em que, nesse mundo material, nesse mundo secularizado, nesse mundo em que tudo parece estar muito bagunçado, mas há também as ideologias do mundo espiritualizado. Todos esses grupos, eles também começam a pensar na espiritualidade. Olha, o materialismo então, ele até funciona, mas existe um transcendente. Eu posso ser alguém individual, mas eu posso não pensar em tanto na comunidade de fé, que não me cabe mais. Eu preciso então de uma espiritualidade onde me traga respostas. Então nós temos essas ideologias que nós chamamos do mundo espiritualizado. E aí nós chegamos no sincretismo, no misticismo e no ambientalismo espiritualizado. O sincretismo surge historicamente no encontro de culturas, de povos, onde as religiões elas acabam se misturando e aí acaba se seguindo um caminho onde nós podemos tudo, onde nós entendemos que o importante é buscar a Deus. O misticismo, ele tem origem um pouco mais antiga, mas hoje também temos as suas influências. Ela está na busca da conexão direta do ser humano com o sagrado. Temos religiões antigas na Mesopotâmia, na Índia, na China, que já tinham essas influências. O ambientalismo espiritualizado, e eu acrescentei essa palavra espiritualizado, ela está muito mais, ela é mais recente em comparação a esses outros, e surge no movimento do século XIX e XX. Mas olha só as ideias centrais. No sincretismo,
é uma tentativa humana de harmonizar as crenças, os valores e as práticas religiosas. No mundo contemporâneo, o sincretismo é fortalecido pelo relativismo pós-moderno, pois rejeita verdades absolutas e busca uma espiritualidade personalizada. Qualquer semelhança é mera coincidência com a igreja de hoje, com a religiosidade de hoje e até com o evangelho de hoje. As pessoas querem um evangelho que lhe cabe melhor, como se fosse uma roupa. As pessoas não querem o evangelho do reino, o evangelho de carregar a sua cruz, o evangelho de deixar o seu ego, mas querem um evangelho que lhe massageie o ego. Nós temos também no período da história a modernidade, depois foi chamado de pós-modernidade, até o final agora do último século, e nós estamos vivendo um tempo que estamos falando já de que não se encaixa nem na modernidade, nem na pós-modernidade, e estamos falando de uma pós-verdade. O sincretismo religioso, o sincretismo, ele cabe nessa área, porque as verdades absolutas que nós cremos, a cultura judaico-cristã que por séculos vem balizando as sociedades, ela é deixada de lado e começa a ter uma pós-verdade. A verdade é aquilo que você crê. E aí o misticismo, ele vem pautar as nossas agendas, ele vem trazer essa espiritualidade, que sim, essas pessoas são espirituais, elas buscam pelo sagrado, elas buscam uma energia espiritual, um outro conhecimento profundo, uma experiência transcendental. E aí retomando lá o Santo Daime, daquela religião em que as pessoas tomam a bebida e querem ali ter alucinações, porque elas vão se encontrar com o sagrado, elas vão se encontrar no nirvana, e aí resgata as ideias da nova era, uma nova era contemporânea, uma New Age, um sincretismo onde se busca em práticas de religiões orientais, em terapias holísticas, em crenças de energias, e numa espiritualidade extremamente pessoal. A espiritualidade é sua. Você não precisa de uma comunidade para exercer a sua espiritualidade. E aí nós passamos por aquele ambientalismo espiritualizado. E aqui uma pauta importante. Deus nos deu a missão de cuidar do jardim, de dominar, mas de fazer o bem. Claro que não podemos dizer que a natureza não é boa. Claro que não podemos queimar todas as árvores, destruir tudo aquilo que é o jardim do Senhor. Mas o ambientalismo espiritualizado, ele quer que você comece a abraçar árvores. Ele quer que nós possamos chamar a terra da grande Gaia, a grande mãe terra. Que nós podemos e nós devemos cuidar desse planeta, porque ele sim é mais importante do que o homem foi criado para cuidar do planeta. E aí nós caímos em todas essas situações. E aí quando nós voltamos à palavra do Senhor, nós vemos o Senhor Jesus nos dizendo assim, vamos ler juntos? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O sincretismo diz que ao misturar todas as religiões, de colocar tudo num liquidificador, bater, e você pode beber, porque essa é a essência. Todas as religiões levam a Deus. Jesus vem nos falar que Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. No misticismo, que torna tudo subjetivo, e a espiritualidade é aquilo que você busca interiormente, é aquilo que você consegue alcançar o seu graça com as suas próprias forças. A graça do Senhor, o amor de Deus, são temas que nós podemos deixar de lado. O mais importante é o indivíduo buscando o sagrado. E a revelação do Senhor nos fala que nós devemos sim ter experiências espirituais, mas ninguém vem ao Pai se não for por mim, nos diz Jesus. E o ambientalismo espiritualizado, ele tira o centro de Deus e coloca na natureza. A natureza é sagrada, a árvore é sagrada, as florestas são sagradas, devemos respeitá-las sim, mas não são sagradas. Foram feitas por Deus para que eu e você pudéssemos cuidar desse jardim, para que nós pudéssemos dominar sobre o jardim. Criação não é igual à divindade, criação é diferente. O cuidado ambiental é a mordomia, não é culto. Nós não vamos cultuar essa planta, que eu acho que é de plástico, mas tem gente até cultuando planta de plástico por aí. Nós não vamos fazer um culto à árvore, nós não vamos plantar uma árvore no nosso jardim das oliveiras, e nós vamos agora celebrar as oliveiras.
mas nós vamos celebrar o Criador das oliveiras. Nós vamos celebrar ao Deus da criação. Nós vamos cuidar desse jardim que o Senhor nos deu da melhor forma. E assim nós vamos deixar essas ideologias que muitas vezes nos afastam do Senhor, mas que nos aproximam do Senhor, de Deus, através da sua palavra. Nos perdoa hoje extrapolar um pouquinho o horário, mas a gente precisava compartilhar com vocês essas informações. Eu não fiz menção, mas contra as ideologias do mundo voltadas ao prazer e identidade, lembra disso aqui: andai no Espírito e jamais satisfazeis os desejos da carne. Cuidado com o prazer, cuidado com o sexo sem limite, cuidado com essa ideologia de gênero. Pois bem, que você nesta manhã possa ter recebido um pouco de informações, ou muitas informações, para ajudar você a decodificar que mundo que você está. Mundo perverso, muito louco. Se você não sabe, tem uma agenda chamada Agenda Woke, que surgiu das universidades americanas desde 2010. E a ideia central da Agenda Woke é que a sociedade é dividida entre opressores e oprimidos, com foco na raça, no gênero, na sexualidade e sentimentos. Então, a Agenda Woke, ela inclui várias dessas ideologias que a gente acabou de mencionar. Entra na Agenda Woke o hedonismo, o prazer, o sexualismo, limites, sem limites no sexo, a ideologia de gênero, quem define não é o biológico, define é o sentimento, o relativismo, isso pode ser verdade para você, para mim não, o pluralismo, devemos aceitar todas as coisas, o individualismo, o sincretismo e o misticismo, tudo está na pauta da Agenda Woke. E abismo em vocês que essa Agenda Woke, ela está envolvida no ativismo político, infiltrando em políticas públicas, em militância, educação, mídia e cultura popular. E se o povo de Deus não se posicionar, eles vão tomar conta. A doutrinação nas universidades, nas escolas, o cancelamento de quem discorda, não sei se você já ouviu essa palavra, cancelar quem discorda, é quando o indivíduo, o grupo, a ideia é excluído, atacado ou silenciado, simplesmente porque ele pensa diferente. Fizeram isso recentemente nos Estados Unidos, matando uma pessoa que tem princípios e ensinava sobre isso, e uma espiritualidade sem Deus. E o pior de tudo é que o ateísmo está dentro de tudo isso. O ateísmo é o pano de fundo filosófico de todas as ideologias. Não cremos em Deus. No final de contas, quando você enveredar por essas ideologias, é a negação da existência de Deus ou de qualquer realidade. E é a cosmovisão predominante nas universidades. Esses dias atrás estava entrevistando uma pessoa e dizia: eu sou ateu. E eu tenho conhecido algumas pessoas que se dizem ateias. E conhecereis a verdade vos libertará. Vamos ficar em pé. O chamado desta manhã: levante-se, defenda a sua fé, conheça as Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos extrapolar esse tempinho, mas é importante. Eu queria que focasse nesse final de culto no Senhor Jesus, que é o centro de todas as coisas. Ele é exclusivo, Ele está acima de tudo isso. Até que Ele venha, defenda a sua fé. Não há outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render. Igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O Rei
Cristo é o Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que seja assim sobre nossas vidas, que seja assim sobre a igreja do Senhor Jesus. Que as ideologias batam em retirada, que possamos ter esse conhecimento para cuidar dos nossos filhos e seguimos firmes em Cristo Jesus, conhecendo a verdade de Cristo. Louvado seja o Senhor, nós oramos. Amém.